me surpreenda, o melhor está por vir. O universo me surpreenda, tudo posso, vou persistir. O universo me surpreenda. Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para esse momento de reflexão no nosso canal Ascensa com João Oliveira, trazendo esse estudo, esse autoconhecimento, alta reforma, essa perseverança de agirmos ao nosso favor, né? E assim chegamos mais uma vez com o nosso momento de reflexão. E bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. E se vocês gostarem desse conteúdo, vocês dêem o like, compartilhe, comente, que isso é muito importante para a gente continuar nessa jornada, né? De perseverar. Tudo que a gente vai fazer de reforma íntima, de transformação moral, de autoconhecimento, a gente precisa de muita perseverança. Porque vai ter momento que a gente não quer nem saber de fazer mais nada, de ouvir, de fazer uma reflexão. Porque a luz, ela dói quando a gente começa a entender que a gente viveu muito tempo nas sombras, na escuridão, no poço escuro, né? Sabe aquela história do fundo do poço? A gente viveu no poço das ilusões humanas, né? De que a gente não é nada, que a gente é apenas humana. E que a gente não tem o poder que Deus já nos concedeu, porque nós somos parte dele, né? Assim já disse o Cristo, a gente precisa sempre lembrar disso, né? Vós sois deuses, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. E é assim nessa jornada de perseverança, determinação, a gente consegue. Então, a gente ainda está no capítulo Faça-se a Luz, do livro de ouro de Saint Germain. Vamos acessar essa frequência, essa energia de Saint Germain, de toda a equipe do Sete Raio, que a gente precisa muito deles, né? De nossa equipe espiritual, nosso anjo da guarda, nosso eu superior, nossa presença eu sou. Vamos acessar e pedir a inteligência superior que nos ajude a fazer a nossa inteligência ser uma só, né? Eu e essa inteligência superior, com a minha inteligência que eu já sou, eu realmente consigo me transformar, eu consigo co-criar aquilo que o Cristo tanto co-criou, manifestou aqui no nosso planeta, a consciência crística. Então vamos lá. Faça-se a luz, Saint Germain. Invocação. Ó tu, poderoso velador silencioso, tu que tens diante de ti o cristal cósmico, emite teus raios fixando-os nos corações dos filhos de Deus. Ensina-lhes obediência às grandes leis cósmicas. Ensina-lhes obediência à luz. Enche seus corações e mentes com tua paz, com teu silêncio, com teu equilíbrio, que é a alegria de teu coração. Enche os corações de cada um, até transbordar com tua substância e tua pura força eletrônica, que traz consigo tuas incomensuráveis infinitas bênçãos. Que cada um, por sua vez, sinta teu cuidado vigilante e onipresente, teu amor sustentador, tua sabedoria e poder. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. E aí a gente continua nesse capítulo. Ele vai falar aqui sobre o fracasso. O fracasso será absolutamente impossível quando tiverdes posto em ação o poder do Eu Sou, Deus em vós, para executar um determinado propósito, se o sustentardes com determinação inabalável.
Vi muitas vezes discípulos se aproximando de admiráveis realizações, de maravilhosa vitória e liberdade, e quando essa atitude externa de ainda não ter realizado entrava precipitadamente, atraía-lhes a atenção de tal forma que ou lhes retardava grandemente o progresso, ou lhes fechava a porta por tempo indeterminado. Então, ele diz que quando a gente coloca em ação o poder do eu sou, Deus em vós, Deus em mim, né? O fracasso era absolutamente impossível, né? E a gente precisa, né, fazer muito essa reflexão, tomar posse, né? Tomar posse e ser ungidos com essa força da presença eu sou, o poder do eu sou, Deus em mim, né? Eu sou Deus em mim. Eu sou Deus em ação, porque eu sou Deus em mim, né? Quando eu assumo essa postura, né? Essa verdade, única verdade, tudo se transforma, a gente fica mais leve, né? A gente passa a ouvir mais a nossa intuição, o nosso Cristo interior, né? Essa consciência crística. Os discípulos deveriam obrigar-se a ter sempre na mente esta verdade. Quando o poder da presença eu sou põe-se em movimento, não pode falhar em sua realização. Da mesma maneira que o universo não pode cessar sua atividade. Falhar esta poderosa presença eu sou em sua realização é como se o universo fosse instantaneamente arremessado no caos. Tal é a certeza e o poder da realização do eu sou. Então vamos tomar posse, né? Desse poder do eu sou, Deus em mim. Simplesmente não pode falhar, a não ser que o externo se introduza obstruindo o caminho. Então, o que é que cada um de nós, humanidade, acontece? A gente deixa que o externo se introduza obstruindo o caminho, obstruindo a nossa mente divina, obstruindo a nossa inteligência, obstruindo a vontade de querermos viver a verdade, viver a paz eterna, viver a abundância infinita, viver a saúde perfeita, viver o bem-estar. Para a gente ainda é impossível, né? Essas manifestações em nossas vidas. Mas para que elas aconteçam, eu preciso tomar posse, né? Dessa presença, desse poder. Eu sou Deus em mim. Todo discípulo deveria acautelar-se com grande vigilância para não empregar o eu sou em expressão negativa. Porque quando dizeis, eu estou doente, eu fracassei, eu não estou realizando isto como deveria, estáis lançando esta poderosa energia em ação para destruir a coisa que desejais executar. Isto sempre acontece todas as vezes que usais a palavra eu, porque significa a libertação do poder universal. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, são essas reflexões que é a verdade, né? Que vai fazer a gente, em algum momento de nossas vidas, nos libertar de toda ignorância humana. Né? Toda ignorância humana. Sabendo que o eu sou, sois vós, quando dizeis, minha cabeça dói, meu estômago não está bem, etc., estais arremessando a energia naqueles órgãos para agir de conformidade com o que estais ordenando. Porque quando dizeis meu, a energia atuante é a mesma, pois que só uma pessoa pode dizer eu ou meu, e essa pessoa sois vós, decretando para o vosso próprio mundo. Eita, a gente tem o vício, né? Eu estou doente.
né? Meu estômago dói, minha cabeça dói, né? A gente tem sempre isso, né? Porque a gente caiu no vício das crenças limitantes, crenças ilusórias. Aí ele continua: qualquer expressão que só possa ser empregada por vós mesmo inclui a energia e a atividade da presença eu sou. A atitude correta a tomar quando o órgão parece estar rebelde é declarar imediatamente e manter com firmeza que eu sou a única perfeita energia agindo neste lugar. Eu sou a única e perfeita energia agindo neste lugar. Isso é um decreto. Então ele diz que quando a gente está sentindo alguma coisa, por que é que o corpo adoece? Acúmulos de energia negativa. Acúmulo de energia do medo, da culpa, do apego, da tristeza, da teimosia, do orgulho, da raiva, das críticas, dos julgamentos. Então, essas energias, quando a gente começa a expressar ela vai tudo para uma parte do nosso corpo, né? E geralmente atinge mais o estômago, né? A cabeça, a garganta, né? Então ele diz, quando tiver sentindo algum desconforto, a gente comece a dizer: eu sou a única e perfeita energia agindo neste lugar, né? Eu sou a única e perfeita energia agindo neste lugar. Portanto, qualquer aparência de perturbação é instantaneamente corrigida. Este é o ponto importante que se deve frisar ao discípulo. Se por força do hábito pensais que certos agentes medicinais produzem efeito, usai-o com parcimônia, até que tenhais conseguido mestria suficiente para governar inteiramente pela vossa presença eu sou. Eita, quando a gente chegar nesse patamar, né? Maravilha. Bênçãos sobre bênçãos. Asseguro-vos que, embora pensais que tal agente medicamentoso vos tenha trazido ajuda, é ainda a mesma presença eu sou, que terá dado àquele agente medicinal o poder de vos aliviar. Por exemplo, tenho observado o mundo médico durante muitos séculos e quando o indivíduo de autoridade, por assim dizer, declara que um certo remédio não é mais indicado, pouco tempo demora para que o tal remédio desapareça por completo. A ideia denominante em todos os indivíduos que raciocinam é que certas ervas ou agentes medicamentosos têm uma certa ação química natural em correspondência com o elemento no interior do corpo. Pergunta-vos, que é que dá ou produz a afinidade química, o poder do vosso eu sou, que vos permite pensar. Assim, quando chegais a percorrer a esfera de ação, descobrireis que há unicamente uma inteligência e presença em atividade, que é o eu sou, Deus em vós. Né? E eu ouvi uma vez uma live com São Miguel Arcanjo, Arcanjo Miguel, e aí ele diz assim: quando você for tomar um remédio, né, um comprimido, qualquer remédio, pegue ele na sua mão e diga: este remédio agirá para o equilíbrio do meu corpo. Ele diz: faça um decreto para que qualquer substância contrária, né, quando você ingerir, ele não mexa com outros órgãos que não precisa dele, né? Então, é importante a gente, quando for tomar um remédio, qualquer um, a gente olhar para ele, colocar na mão e dizer: este remédio agirá. Em nome da minha divina presença, eu sou, que eu sou, Deus em mim. Este remédio agirá em equilíbrio para o meu corpo, né? Então, por que não encarar esta verdade honestamente de frente, sem vacilar? Assumir vossa atitude a respeito da presença eu sou, Deus em ação, em vós, e sabei. Ela é a única vida em vós e em todas as coisas ou remédios, porque a este somente vós conferis poder.
Não é muito melhor dirigir-se diretamente a esta grande presença eu sou e receber sua toda poderosa e inesgotável assistência que não pode falhar, do que buscar auxílio de algo no externo a que atribuíste o poder de aliviar a condição que vós mesmo decretaste? Sei que não é fácil aos discípulos abandonar hábitos muito antigos ou a dependência de certos agentes medicamentosos, mas um pouco de raciocínio e meditação sobre esse fato simplesmente compelirão a razão externa a abandonar a dependência dessas coisas externas e submeter-se completamente à grande presença eu sou. Evidentemente, não há outro modo de induzir o discípulo a isso, a mais vital das questões, a não ser que ele aplique a sabedoria e o conhecimento, com inabalável determinação, até que prove por si mesmo a verdade ativa dessas coisas simples. Não existe ninguém em condições de dizer até que ponto o discípulo é capaz de consagrar-se a isto, pois somente ele sozinho, experimentando, pode saber. Muitas vezes a energia interior acumulada é tal que ele fica surpreso com os resultados quando começa a aplicá-la. Veja que coisa maravilhosa, né? Quando a gente, por isso que diz, né? Nosso corpo tem o poder de se curar. Porque quando eu trabalho a minha mente, né? Eu vou trabalhar automaticamente o meu corpo. Veja que coisa maravilhosa, né? Mas isso é uma perseverança, né? Quando a gente adquire, cria, né, a alergia respiratória, por exemplo, a rinite, quando a gente cria dores de cabeça, isso tudo são criações das nossas energias negativas, né? Da raiva, da mágoa. Então, quando a gente aprende a purificar, a gente começa, por isso que diz, você tem o poder de se curar, né? Porque o próprio Cristo, foi que ele disse, quando, lembrando, né, daquela passagem, quando eles faziam, mestre, me cura, e ele olhava para a pessoa e dizia, você tem fé que eu posso te curar? Tenho, Senhor. Então vai que a tua fé te curou, a tua fé. Porque não era que só Jesus querer curar. A pessoa precisava querer, né? Ter fé, confiar. Então ele dizia, vai que a tua fé te curou, né? Então quando a gente está num momento desse, que a gente pede ajuda, né, aos mestres, à nossa equipe espiritual, a gente precisa ter fé. Mas, infelizmente, a nossa fé ainda está com a chama tão apagadinha que, infelizmente, a gente ainda busca lá fora o externo, né? Para aliviar as dores, para aliviar a cura, para fazer a cura acontecer. Quando era só decretar, né? Em Jó, no capítulo 22, versos 28, se não for o contrário, ele diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho, determinando tu algum negócio ou alguma coisa, ser-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Então, a gente só precisa disso, né? A gente só precisa determinar. E não é fácil. Quando eu lembro de Gasparetto, né? Aquela pessoa, aquele ser maravilhoso que ele é, onde ele estiver, nossa, ele está cada vez mais ajudando a humanidade, nós, humanidade, né? A despertar e dando até uns gritinhos na gente, que ele gostava muito de dar uns gritos na gente, para a gente se acordar. E ele falava muito sobre isso, cuide de você, cuide da sua vida, né? Ah, mas eu tenho que cuidar do outro. Primeiro você precisa cuidar de você, né? Mas foi o que a gente fez. A gente foi se auto-abandonando, olhando só para o outro lá fora. E a gente esqueceu de quem somos, que para a gente ajudar o outro, nós precisamos nos ajudar, né? Então, a gente precisa fazer essa reflexão e dizer, Pai, presença eu sou, Deus em mim.
me ajuda, porque essa mudança, ela não é fácil para mim. E não é, viu, gente? Não é. Porque eu estou aqui falando com vocês, estudando o livro de ouro, né? Quando é dia de domingo, eu estou fazendo meu evangelho lá, pego o livro de ouro de Saint-Germain e vou estudar, que eu ofereço para os meus amados antepassados. E cada vez mais eu preciso repetir a leitura, o estudo. Terminando o livro, voltando de novo, porque infelizmente a gente ainda tem essa dificuldade de internalizar, né? E fazer essa transformação. Mas a gente consegue, né? Não sei se vamos ser nessa vida, mas vamos continuar buscando, perseverando, né? E com certeza em algum momento a gente vai dar esse salto quântico em nossas vidas, né? Tem aqui no final, eu vou ler, que eu gosto. A gente precisa ser muito repetitiva, né? E repetitivo na vida. Ele diz aqui no livro, na última folha: sejais mais um. Eu sugeriria que algumas vezes ao dia pensasseis em vós mesmo como uma espécie de estação de rádio, emitindo paz e boa vontade a toda a humanidade. Sabei que nesta potente consciência o poder ilimitado da grande presença Eu Sou flui sobre cada indivíduo, dando-lhe aquilo que ele está apto a receber, trazendo esclarecimento e decisão a cada um. Sede conscientes de que vossas mentes são centros divinos tão poderosos que a qualquer momento podeis tomar decisões rápidas e acertadas através do poder do amor divino. Reconheceis que vossa mente é apenas um veículo da grande presença mestra, da poderosa presença Eu Sou dentro de vós, e que deveis obedecer àquela presença interna a todo momento. Ordenai-lhe para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que todo sentimento humano de incerteza seja para sempre consumido. Nossa, maravilhoso. Vamos agradecer, né? Gratidão infinita à fonte criadora de tudo que é. Gratidão infinita ao nosso corpo, esse templo sagrado, né? Aqui tem um decreto no livro que ele diz assim: o seu corpo é o templo do Altíssimo. Ele pede para a gente também decretar, né? Meu corpo é o templo do Altíssimo. E que a gente possa realmente aprender a agradecer o nosso corpo, né? Dar bom dia. Primeira pessoa que precisamos dar bom dia somos a nós mesmos. Então que a gente faça a diferença em nossas vidas. Gratidão infinita por você existir.